Jesus é o Senhor da minha vida. Reze isso. Fale com o Senhor. Jesus é o Senhor da minha casa. Jesus é o Senhor da minha família. E hoje vamos aprender um pouco sobre essa frase de poder, porque depende de quem pronuncia e com qual fé pronunciamos isso. E devemos aprender com os evangelhos que nos evangelhos os demônios nunca pronunciam esse título de Jesus. Eles chegam a dizer: tu és o Filho de Deus, ou então tu és o Santo de Deus, mas nunca dizem que Jesus é o Senhor. E dizer tu és o Senhor implica numa decisão pessoal. O que eu estou decidindo para a minha vida quando eu digo Jesus é o Senhor da minha vida? Eu estou dizendo que eu aceito Jesus habitar a minha vida, Jesus governar, conduzir a minha vida. Significa reconhecer Jesus como o Senhor e submeter ao seu senhorio. E essa frase, ela divide dois mundos. Divide o céu e os infernos. Jesus é o Senhor, entra na esfera de estar sobre o domínio de Jesus. E Ele é a própria razão da nossa vida. Será que realmente pensamos isso aqui aos pés da cruz de nosso Senhor? Que Ele é a razão da nossa vida, que todo o senhorio pertence a Ele, que a nossa vontade é toda voltada para o Senhor? Será que eu e você, será que eu vivo somente para Jesus e não mais para mim? Que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É Ele que sabe de todas as coisas. Então devemos pensar aqui diante de Jesus crucificado, devemos pensar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Como eu estou fazendo em relação à minha fé sobre o senhorio de Jesus? E o homem, ele experimenta a suprema condição entre a vida e a morte. E a morte, ela foi superada pela ressurreição do Cristo, que gerou a salvação. Então, para alcançarmos a salvação, foi preciso Jesus ser pregado numa cruz, por causa de mim e de você. E existe uma contradição entre viver para o Senhor ou viver para si mesmo. Ou viver para si mesmo é viver as coisas do mundo, é viver as nossas vontades humanas. E se formos pensar de uma forma profunda, o viver para si mesmo é o novo nome da morte. Porque se vivemos por nós mesmos e esquecemos que Jesus é o Senhor, vamos estar mortos no pecado. E ao decidir-se com o Senhor, é para o Senhor que podemos voltar a nossa vida. É aí que temos a certeza: o reino de Deus chegou na minha e na sua vida. Por isso que falar que Jesus é o Senhor é uma decisão, não é apenas falar. Eu quero que o mal vá embora da minha casa. Mas eu creio que Jesus é o Senhor e que Ele é o Senhor que faz todo o mal embora. E ao decidir que o Senhor
trouxe até a minha vida o reino de Deus, eu preciso colocar os meus projetos. Tudo que eu vou fazer, eu preciso de colocar no Senhor e falar: o Senhor é Senhor de tudo isso que eu faço. Antes de tudo, é compreendermos a vida. O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E tudo começa com a minha decisão, com a sua decisão pessoal. Lembre-se, todos os dias da sua vida, todos os momentos difíceis que você tem vivido, Ele é o Senhor da minha vida. Ele tudo pode na minha e na sua vida. É Jesus que te conduz. É Ele que te ensina. É Ele que te ressuscita da morte para a vida. Então precisamos compreender isso na nossa vida. Porque para a conversão acontecer no mundo, para acontecer na nossa vida, é preciso carregar a semente. É preciso dar à luz a semente, que é a palavra de Deus. Fazer a palavra de Deus vida em nós. Mostrar a palavra de Deus para as pessoas com as nossas palavras, com os nossos gestos, com os nossos atos, com as nossas decisões. Eu falo que Jesus é o Senhor, mas eu continuo excomungando, jogando praga, reclamando de tudo. Aonde é que Jesus está sendo o Senhor? Então eu preciso mudar. Temos que desenterrar a espada do Espírito Santo, que é o anúncio flamejante de que Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos pedir o Espírito Santo, sair da nossa frieza, do nosso fechamento, para proclamarmos com coragem que Jesus é o Senhor, proclamar o poder da palavra de Deus. Porque não basta eu só dizer: Jesus é o Senhor. Não, eu preciso crer. É preciso que todo joelho se dobre diante dessas palavras. Então eu convido você a pensar aqui diante da cruz de Jesus. Eu preciso submeter com amor e oração a essa realidade, dobrando a minha própria inteligência em obediência à fé, em obediência a esse Jesus que morreu na cruz por mim. Eu preciso renunciar à força e segurança provenientes da sabedoria. Eu preciso deixar Jesus ser a sabedoria na minha vida. E o querigma, ele vem postular a obediência. E nele atua a autoridade de Deus. Então, o anúncio, o querigma, ele atua na autoridade de Deus e na obediência ao que ele pede a cada um de nós. Aceite as suas próprias fraquezas, aceite as humilhações, os fracassos, para permitir a força e a sabedoria de Deus, que manifesta na vitória. Eu gosto de dizer que não adianta eu querer ser um super-herói. Eu tenho a força em Deus. É Deus que traz a vitória, é Deus que traz a graça. Por isso, proclame sobre a sua casa, aqui olhando para Jesus na cruz. Jesus é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha casa, é o Senhor de todos os bens que Ele me cumulou. Jesus é o Senhor nessa dificuldade que você está vivendo, e Ele vence por você.
E na oração às santas armas da cruz, vamos rezar nesse sentido. Que o Senhor aumente a nossa fé para sabermos que Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha casa Ele é o Senhor. Da minha família Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. E essa música bonita traz tantas saudades para a gente, vem nos dizer que Jesus é o Senhor. Só que além de cantar, eu preciso proclamar, nós precisamos proclamar isso na nossa vida e demonstrar essa vivência de que Ele é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família, que eu e todos nós confiamos neste proclamar que Ele é o Senhor da minha vida. E Ele sendo o Senhor da minha vida, todos os meus planos, os meus projetos, como foi afirmado pela irmã Liette, pertencem ao Senhor, que eu coloco a minha fé, a minha esperança nele, que nós colocamos, porque os outros vão perceber que, a forma como o Ézio vive, a família do Ézio, o trabalho, onde quer que ele vá, Jesus é o Senhor da vida dele, que nós temos colocado tanto outro senhorio na nossa vida, colocamos o mundo material, ou as redes sociais, ou tantas outras coisas materiais que eu vou permitindo que essa transparência demonstre que é nas coisas do mundo que eu tenho colocado o senhorio, que eu confio nas coisas do mundo, que eu confio naquilo que eu tenho e naquilo que eu sou aparentemente, e não em Jesus, que é o Salvador e o Libertador das nossas vidas, que se entrega na cruz para que eu venha até diante dele e nessa expressão de amor, diante desse altar que é a cruz, dizer: olha Jesus, és o Senhor da minha vida, da minha casa, então que a sua vontade seja feita sempre sobre a minha vida, a minha casa, o meu lar, e é em ti que eu confio e entrego todas essas coisas. Permitir que Jesus, sendo o Senhor da minha vida, faça crescer cada vez mais em minha fé o amor e que dê frutos, que a palavra dele seja jorrada através de mim, que eu seja um vaso que vai carregar esta água viva que é Jesus, as suas palavras, que eu leve, que eu seja um profeta do amor, que eu leve sempre esta água viva aos meus irmãos, que este sangue que escorre na cruz, por mim, eu possa levar ao mundo inteiro e dizer: olha, o Senhor da minha vida se entregou por mim na cruz, mas venceu a morte, e Ele vence todas as batalhas por mim. Eu e Ele juntos somos mais do que vencedores. Por isso, hoje, nessa oração, as Santas Armas à Cruz, como nós fomos convidados, que a gente peça: Senhor Jesus, aumente cada vez mais em minha fé. Faça de mim um profeta nos tempos atuais deste teu amor, que não é coisa do passado, mas que permanece e atravessa todo o tempo, porque Jesus se entrega sempre, sempre, todos os dias por nós, nesta Santa Cruz. E essas santas armas à cruz continuam diariamente a nos proteger.
que esta oração às santas armas à cruz aumente em mim a fé e proclamar e viver que Jesus é o Senhor das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, de todo o nosso ser, nosso passado, nosso presente e futuro. Pai amado, divino Deus, que és Pai, Filho e Espírito Santo, te pedimos a fé para vivermos essa proclamação de que Tu és o Senhor da nossa vida. Pelo poder das santas armas à cruz, que o inimigo seja afastado, destruído, rendido diante da Tua presença. No momento em que Teu Filho, Jesus, bebeu o cálice por nós, na hora em que o coroaram com uma coroa de espinhos agudos, vestiram-lhe um manto vermelho e colocaram em sua mão o cetro da irrisão e lhe bateram. Depois o amarraram em uma coluna e o açoitaram até perder as forças. Colocaram sobre os seus ombros o madeiro da cruz e o fizeram carregar rumo ao monte Calvário, levando sobre si todas as nossas dores e os nossos pecados. Deram-lhe vinho misturado com mirra e ele não o quis tomar. Foi ajudado por Cirineu. Foi chicoteado com um chicote de 12 pontas, desde a flagelação até chegar ao Calvário. Carregou sobre si os ferimentos causados por nós. Subiu ao monte Calvário em chagas vivas. Foi lançado ao chão sobre a cruz, pregado nela com grandes e rombudos pregos a duros golpes. De suas chagas jorrava o seu sangue. Por fim, suspenderam-no na cruz entre dois ladrões com uma placa escrita Israelita Nazareno, Rei dos Judeus. Todo transeunte que passava por ali meneava a cabeça. Sortearam sua túnica. Quando teve sede, embeberam uma esponja em uma jarra contendo vinagre, que foi levada à sua boca na ponta de uma vara. Morreu entre dois ladrões, e seu lado foi traspassado por uma lança, de onde jorrou sangue e água que escorreu sobre a terra. O véu do templo se rasgou, fenderam as rochas. Aqueles que estavam mortos receberam a luz divina. Por tudo isso, Pai amado, nós te pedimos a nossa libertação, a nossa cura e a nossa conversão e de toda a nossa família. Invocamos o poder da Santa Cruz que remiu os pecados do mundo sobre as nossas vidas. Envia, Pai amado, teu divino Espírito flamejante com seu fogo abrasador. Faz acontecer o seu cautério sobre as nossas almas, transformando nossas vidas em vidas de obediência e santidade, e que nossas almas obedeçam somente à sua divina vontade. Pai amado, sela com teu poder e com tua salvação todos nós que somos teus filhos. Amém. Pelas armas da Santa Cruz somos curados, por suas santas armas somos libertos, pelas armas da Santa Cruz somos salvos. Que todo joelho se dobre diante das armas da Santa Cruz. Amém. E proclame que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Adoramos.